Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Deus não é meu ídolo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, vou ler versículo 18, depois 23 até o 25. Dizem assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Hoje é 21 de maio de 2024. Bendito o poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Aquele povo lá no Rio Grande do Sul, tenha misericórdia, abençoa. Nos ajude, Pai. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: Deus não é meu ídolo. Eu vou fazer tudo para ser breve aqui, até porque não estou bem ainda de saúde, tá? Mas, quando eu dei esse título, esse tema, o Espírito Santo me deu e eu comecei a pensar sobre esse tema: Deus não é meu ídolo. É claro que eu preciso explicar porque, para mim, na minha concepção, Deus não é meu ídolo. Sabe por que Deus não é meu ídolo? Porque o que é ser um ídolo? Ídolo é um substantivo, segundo o dicionário da língua portuguesa, e ídolo é uma figura, é uma estátua que representa uma divindade que se adora. Deus não é estátua, começa por aí. Então eu não quero adorar uma estátua, tá bom? E também, ídolo é uma pessoa a qual se prodigam louvores excessivos ou que se ama apaixonadamente. E aqui inclui os jogadores de futebol, cantores, cantoras, atores, atrizes, um colega de trabalho que a gente acha que é um ídolo nosso, Até mesmo um líder de igreja, um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um apóstolo, um padre, um sacerdote qualquer, que representa a eclesia. Tem pessoas que acham até que essa pessoa é tão importante que torna-se o seu ídolo. Então Deus não é meu ídolo, até porque ídolo é alguma coisa que é criada ou inventada, por alguém, por um homem. É uma criatura. E Deus não é criatura. Deus é criador. Deus é aquele que através dele, é a fonte de todas as coisas existentes. Então, eu nem tenho ídolo, nem sou idólatra, porque idólatra é exatamente aquela pessoa que adora os ídolos, É aquela pessoa que presta culto divino a criaturas. Então eu não quero Deus como uma criatura. Pelo contrário, Ele é o Criador. Por isso que Deus não é meu ídolo. Deus é meu Senhor. Deus é aquele que é o Criador de todas as coisas, tá? Então, gente, deixando isso bem claro, dito isto, eu quero dizer que essa ideia de adoração à criatura, como Paulo menciona nessa carta aos Romanos, onde eu li aqui a leitura base, essa ideia de adoração, ela se originou no coração de Lúcifer.
O livro do profeta Ezequiel, capítulo número 28, vou ler aqui versículo 11 e depois do 13 ao 17. Veja aqui o que é que o Senhor Deus revela ao profeta Ezequiel, falando fisicamente da pessoa do rei de Tiro, né? Mas aqui a gente sabe que é uma palavra que Deus está dirigindo também a pessoa de Lúcifer, né? Do ex-querubim ungido, tá? Que virou Satanás. Diz assim, versículo 11 de Ezequiel 28, depois eu leio o 13, 14 até 17. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: estiveste no Éden, jardim de Deus. Esteve como a serpente, ele se incorporou na serpente ali no Éden, né? De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti fazia os teus tambores e os teus pífanos, do dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. Desculpa, o pessoal, estou lendo rápido, até me atrapalhando. Repito, no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, que aqui representa a morada de Deus, a eternidade, e te fiz perecer, segue o texto, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Eu disse que toda essa questão essa ideia, né, de adoração à criatura surgiu no coração de Lúcifer, né? Até então, querubim ungido e tal. Então veja aqui o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quando o coração dele se elevou, ele quis ser importante e quis ser reverenciado, adorado, né? Então ele queria ser um ídolo ali para aqueles seres angelicais, para os anjos ali. Segue o texto. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então não adianta, o diabo, ele sabe, começou no coração dele, e ele lançou essa semente também de adoração, de idolatria, no coração do homem, tá? Então, Deus, ele sempre está acima de todas as coisas, né? Acima dos homens, acima de todos os seres angelicais, até porque, como já disse no início, Deus é o Criador, não é criatura. Lúcifer foi criatura de Deus, o querubim ungido foi criado por Deus. Deus é aquele que não existe princípio em Deus, nem fim. Deus é um ser eterno. E Paulo diz aqui nessa leitura base que eu li aqui, Romanos capítulo 1, vou terminar já, onde ele fala aqui da ira de Deus contra aqueles que não têm fé. Aí ele diz aqui, pois, versículo 25 do capítulo 1 aos Romanos, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura, tá vendo, do que o Criador. Então, quando se diz assim, isto aqui, ou este aqui, ou esta aqui, são meus ídolos, são meras criaturas. Qualquer assim, pessoa que diga, é meu ídolo, mas está adorando uma criatura, um ser frágil, mortal, corrupto, né? Um ser pode até ter, sabe, realizado muitos feitos bons, né? Deixado um legado muito bom antes de morrer, mas, ou depois da morte, digo, mas é uma pessoa comum, é uma criatura. E Paulo diz aqui que quando os homens, né,
eles começaram a fazer isto, a reverenciar mais a criatura do que o Criador, eles mudaram a verdade de Deus. Eles colocaram como se fosse mentira. A verdade de Deus é a palavra de Deus. São as Escrituras, é tudo aquilo que a gente aprende da parte de Deus. E quando se muda essa verdade, é como se hoje a gente vê as coisas que antes eram erradas, hoje a gente está vendo como se fosse certo e vice-versa. O certo hoje é errado. É mudar, né, uma verdade em mentira. Então, quando se pensa em ídolo, eu mesmo repito, Deus não é o meu ídolo, Deus é o meu Senhor. Deus é o meu Pai querido. Ídolo é apenas uma criatura que alguém elege para dizer que adora aquilo ali ou aquela pessoa, tá? Por isso que a palavra de Deus condena, né, a prática da idolatria, porque quando alguém reverencia mais a criatura do que o Criador, como Paulo diz aqui, né, que o Criador é bendito eternamente, quando alguém reverencia mais a criatura, né, em detrimento de adorar a Deus, de reverenciar em primeiro lugar a Deus, tira do seu próprio coração o lugar da primazia, né, de Deus. Deus não é mais o Senhor daquela pessoa, né? Deus é apenas como se fosse um coadjuvante na minha vida. Eu não quero isso. Eu quero Deus como sendo o Senhor. Eu sei que a senhora e o senhor, você também, querem Deus como Senhor de suas vidas e não um ídolo da vida de vocês. Vocês entenderam? Esta é a palavra do dia de hoje. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.